aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 22, a partir do primeiro versículo. Glória a Jesus. Estamos aí, irmãos, no primeiro domingo do ano de 2025. Amém? Estamos aqui, privilégio, podermos estarmos nesse primeiro domingo na casa do Senhor, para que juntos possamos louvar, exaltar o nome do nosso Deus. Irmãos, Gênesis capítulo 22, verso 1. Vamos estar lendo alguns versículos. Amém? E diz assim: E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho único, filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Glória a Deus. Irmãos, poder sentar. O texto, irmãos, é bastante conhecido da igreja, mas como título dessa noite: Até quando somos obedientes a Deus? E nós podemos começarmos aqui nessa noite conversando. O que seria obediência para nós? O que é obediência? O que os irmãos acham? O que é obediência? É estar de acordo com alguém que nos pede alguma coisa, não é verdade? A obediência é estar de acordo. Alguém lhe pede uma coisa e você imediatamente obedece. Não é assim? Lá em casa é assim, né, Débora? A gente pede, fez até cara feia, mas a gente pede, o filho obedece. É para ser assim, né, irmãos? É para ser assim. Abraão, irmãos, nós sabemos que Abraão, ele é um homem diferente, um homem, podemos dizer, como ser humano, um ser humano extraordinário. Quando nós começamos lendo lá no capítulo 12, nós vamos ver
quando ele é chamado, né, para se retirar da onde ele morava, né, da terra que ele vivia, para uma terra que ele também não sabia onde era, e ele morava onde? Em Ur dos Caldeus. E onde era Ur dos Caldeus? Ur dos Caldeus, estou andando muito para lá e para cá, né? Vou ver se eu paro um pouquinho. Ur dos Caldeus ficava na Mesopotâmia. E era uma cidade, irmãos, muito importante. Muito importante. E Deus um dia chega para Abrão, e chega para ele e diz: ó, Abrão, olha, eu quero que você pegue, saia da tua terra, da tua parentela, que eu te mostraria um lugar. E Abrão não hesitou, ele não discutiu com Deus. Imagina, irmãos, uma coisa, Deus falar para mim, né? Tenho minha casinha, tenho uma vida, né? Não posso reclamar, de tudo que eu tenho não posso reclamar, mas não sou rico. Mas imagina Deus falar isso para uma pessoa que está estabilizada, que é rica, mora no meio dos parentes. Aquele tempo era até vantajoso, né? Você tem bastante parente, bastante pessoas, né, da família em volta por segurança, por autoridade, por muitas coisas. E Abraão, ele tinha tudo, não estava faltando nada. Morava numa cidade importante. E Deus chega para ele e fala: Abraão, aqui, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te mostrar um lugar. E olha só, nem o lugar Deus fala para ele que ele vai. E a Bíblia diz que Abraão pegou a esposa, não tinha filho, pegou o seu sobrinho Ló, porque o seu pai já tinha morrido, e ele era responsável pelo Ló, pegou os homens lá que trabalhavam para ele, os animais, pegou tudo que tinha e partiu para um lugar que ele não sabia onde era. Irmãos, isso é o quê? Hein? Pode falar. Hein? Obediência. Pode falar para fora. Obediência. Concorda, irmãos? É obediência ou não é? Você faria o mesmo? Será se eu faria o mesmo? Imagina, os irmãos. A não ser que você morasse muito mal, né? Se tu mora lá no alto do morro, né? Num lugar muito ruim, sem dinheiro, uma casa caindo, entrando água, tudo de ruim. Aí Deus fala para tu: sai desse lugar. Opa, é na hora, né? Você vai pensar se você vai sair ou não? Você não vai pensar nada disso. Você vai querer sair. Mas se você estiver no conforto, com tudo de bom, hein? Uma casa com piscina, hein? Vivendo a melhor, né? com o melhor, com empregados, você vai querer sair desse lugar? É difícil. Mas, irmãos, Deus requer de mim e de você obediência. A palavra de Deus diz então que Abraão, ele obedeceu a Deus e saiu. E Deus, em todo momento da sua saída, Deus foi com Abraão. Deus levou Abraão a grande experiência. Com 75 anos, Deus fez promessa a Abraão que daria a ele um filho. E agora, nós vemos a promessa que se cumpriu, depois de 25 anos, nós vemos a promessa se cumprindo. Não foi só essa experiência de obediência que Abraão teve com Deus, que provou a Deus que Deus, ele estava em primeiro no seu coração, mas foram outras e outras promessas, outras ações de Abraão, que mostravam a Deus que ele era verdadeiramente um servo fiel ao Senhor, ao seu Deus. E nós vemos quando Deus faz essa promessa do filho, Abraão tem 75 anos, passa-se tanto tempo,
E Deus, e Abraão ali, né, já ficando velho, por certo, preocupado, pensando que talvez, como é que vai ser essa promessa, como é que vai se cumprir essa promessa, já que eu já estou ficando velho, minha esposa já é velha, já é estéril, tanta dificuldade, tantas coisas ao contrário, irmãos. Mas Abraão estava debaixo de uma promessa e, acima de tudo, Abraão era um homem obediente a Deus. Irmãos, isso nos traz um grande ensinamento, que o que importa para Deus é que nós sejamos obedientes. Não importa se alguma promessa que Ele nos fez, ou tem feito, ou vai fazer, mas o importante é que nós sejamos obedientes. O quê? Obediente à sua palavra, obediente ao seu senhorio. E muitas das vezes nós até mesmo esquecemos disso, que Deus, Ele é senhorio, Ele é o Senhor, e nós precisamos sermos como Abraão. Precisamos termos essa fidelidade que tinha Abraão com Deus. Deus falava com Abraão e Abraão obedecia. Mas ele pedia coisas a Abraão que com certeza não vai pedir a mim e a você. Com certeza. Mas ele pede coisas muito mais fáceis para nós fazermos, muito mais tranquila para que nós possamos fazer, muito mais fácil para que nós possamos cumprir. E nós precisamos entender isso, irmãos. Se Deus faz coisas tão fáceis, coisas que nós podemos fazer, por que também nós não sejamos também como Abraão? Por que nós não também sejamos obedientes? Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra vai nos dizer que Abraão agora já está velho, aqui, já com 100 anos. Tinha até mais. Abraão, nesse tempo aqui, devia ter de 116 a 117 anos. Porque, com certeza, Isaac, aqui, o texto que nós lemos, não é mais uma criança, nem é um bebê. Ele já é um moço, por volta de 16 a 17 anos. E nós vemos que agora Deus cumpre a promessa na vida de Abraão. Ele teve esse filho chamado Isaac. Houve uma grande festa, né? Até o nome de Isaac quer dizer aquele que sorri, sorriso, né? Houve com certeza muitos sorrisos, né? Naquele dia do nascimento de Isaac. Muita alegria trouxe ali para aquela casa, para aquela família. Então nós vemos, irmãos, que agora, com aquela alegria, com a promessa ela cumprida na vida agora de Abraão que foi prometido a ele, que ele seria uma grande nação, e tantas coisas de promessa, agora Abraão começa a enxergar aquilo que Deus prometeu a ele. Ele começa a ver, né, contemplar aquilo que Deus tinha falado, que ele seria uma grande nação, dele sairia uma grande nação. E agora, Deus aqui, no primeiro versículo do capítulo 22, nós podemos ver que Deus aqui, ele fala assim, a palavra, e aconteceu depois destas coisas o quê? O que tinha acontecido? É que Abimeleque, né, faz um pacto com Abraão, porque havia ali um poço, e esse poço tinha sido tomado pelos servos de Abimeleque. Abraão, conversando com Abimeleque, trouxe ao conhecimento de Abimeleque. Então ali houve esse pacto, e que eles fizeram ali diante de Deus. Com certeza ali houve a entrega do poço que foi aberto por Abraão a Abraão novamente, e ali cada um seguiu o seu caminho. Então o que aconteceu? O que aconteceu foi isto. E depois destas coisas que tentou Deus a Abraão, quer dizer, provou Deus a Abraão e disse a Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse,
toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Irmãos, que coisa tremenda! Então nós falamos agora mesmo que Deus fez promessas maravilhosas a Abraão. Abraão, porque Abraão era um homem temente, era um homem que obedecia a Deus, era um homem que Deus podia contar com ele para qualquer coisa. Abraão estava sempre pronto, era sempre eis-me aqui. E prontamente Abraão sempre, ele estava ali pronto a obedecer e a executar aquilo que Deus lhe tinha pedido. E agora a promessa, que era a promessa maior, que era de ter um filho, que pois a sua mulher era estéril, e agora Abraão tem aquele filho maravilhoso, o nome dele, significado, é sorriso, alegria, tantas coisas, nasceu Isaque. Agora, aos 16, aos 17 anos, Deus fala para Abraão: Abraão, eu quero que tu me dê o seu filho e possa oferecer esse teu filho em holocausto para mim. Irmãos, imagina os irmãos, que coisa tremenda, que coisa difícil de compreender. Imagina, irmãos, como as coisas estavam tão contrário à palavra. Deus nunca tinha pedido nada igual a ninguém. A palavra de Deus diz que Deus não aceita sacrifício de um homem, não que, né, de ser humano, a não ser de animais. Agora Deus está pedindo o filho pelo qual Ele tinha dado como promessa. Era muito difícil de compreender uma coisa dessa, irmãos. Mas agora, quando Abraão ouve as palavras do Senhor, os irmãos vão reparar que ele não hesita, ele em momento algum coloca Deus à prova. Gideão, né, lá por muito menos para sair à guerra, para saber se era isso mesmo, ele colocou Deus à prova. E aqui Abraão, tendo pedido, Deus pedido o seu único filho, olha só como ele pede, disse: toma agora o teu filho, o teu único. Por quê? Porque nós sabemos que Abraão teve outro filho, o filho que se chamava Ismael, né, que saiu de Agar, que era a escrava. Pode ser até que Abraão pode ter no início pensado assim: bem, tenho até uma escolha, não é assim? Tenho até uma escolha, eu tenho um filho, né, que se chama Ismael. Seria mais fácil pegar Ismael e colocar Ismael em holocausto. Mas não, Deus não queria Ismael, Deus queria o filho da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus foi bem específico, irmãos, bem específico. Ele disse assim: toma agora o teu filho, o teu único. Mas como único? Se tinha Ismael, mas era o filho da promessa. Filho, aí ele bota o nome, Isaque. Não tinha para onde correr. Era Isaque que Deus queria que fosse oferecido em holocausto. E aí diz aqui que então ele se levantou, né? Aí outra coisa muito interessante aqui no capítulo 3, que vai dizer que ele se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, a Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus dissera. Agora escuta só uma coisa, irmãos. Deus pede o filho a Abraão. Abraão exatamente, ele está pronto a obedecer. Mas a obediência de Abraão, ela é tão extraordinária que ele não espera, ele não aguarda alguns dias para uma confirmação. Será se Deus falou comigo mesmo? Irmãos, tamanha era a comunhão de Abraão com Deus, que Abraão não tinha dúvida que era Deus que tinha falado com ele. Irmãos, isso é extraordinário, porque muitas das vezes, para as coisas que são favoráveis a nós dissemos assim: Deus falou comigo, né? Às vezes você quer fazer algo, né, para benefício, e você pede a Deus, e Deus, aquilo começa a acontecer, aí você logo diz: é Deus que, né, que falou comigo, é Deus que está me abençoando. Mas quando é o contrário,
Quando é o contrário, como é que fica? Quando Deus está, nos abençoando, quando Deus está nos provendo algo, nós achamos que é Deus. Mas quando é o contrário? Será se nós também achamos que é Deus quando uma prova vem sobre nós? Como uma dificuldade vem sobre a nossa vida? Como um problema vem sobre a nossa família? Será se nós achamos também que é Deus que está permitindo? Que é Deus que está nos provando? Muitas das vezes nós não achamos. Muitas das vezes nós falamos até que é o inimigo. Não, é o inimigo que está fazendo isso. E nem sempre o inimigo. Pode ser que seja Deus te permitindo algo sobre a tua vida, sobre a minha vida, para nos dar uma grande bênção, para que nós possamos ser o quê? Aprovado por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E Abraão, ele estava vivendo esse momento, uma situação muito difícil. Eu digo para os irmãos, eu pensaria, puxa vida, o meu único filho, de quem eu amo, saiu da minha entranha, agora eu já sou velho, como vou pegar esse meu filho e vou entregar, vou levar em holocausto? Como eu vou fazer uma coisa dessa? Eu ficaria talvez pensando alguns dias para executar, e talvez nem iria executar. Mas a Bíblia fala que Abraão, naquele mesmo dia, naquela mesma madrugada, ele não hesitou, ele não discutiu, ele pegou o seu filho, pegou os empregados, 2 dos seus empregados, pegou o jumento, albardou e pegou a lenha, fendeu a lenha e saiu em direção ao Monte Moriá, Saiu em direção ao Moriá para cumprir com aquilo que Deus lhe tinha falado. E diz a Bíblia, então, que ao terceiro dia, lá no 4º versículo, e ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Que coisa extraordinária, né, irmãos? Abraão agora, ele avista o lugar, ele contempla o lugar que Deus lhe mostrou, e ele fala para aqueles moços: olha, fica aqui, vocês e o jumento. Ele pega aquela lenha, coloca sobre as costas do rapaz, coloca aquela lenha nas costas daquele rapaz, do seu filho, e fala para eles assim: olha, aguarda aqui, porque nós vamos ali, e nós voltaremos, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, sabe o que é isso? Isso é fé. A fé, irmãos, ela não pode ser uma fé sem... Diz a palavra de Deus, a fé sem obra é uma fé o quê? Morta. Fé sem obra é morta. Fé sem obediência é o quê? Morta. Eu tenho fé que Deus tem como me abençoar, como eu sair daqui e vou chegar lá do outro lado. Eu tenho muita fé, mas eu não vou não. Entendeu, irmão? Mas eu não vou. Que fé é essa? Eu só tenho fé que Ele vai fazer, mas só que eu não vou. Então essa fé, ela é morta, não serve para nada. Mas Abraão não tinha uma fé morta, nem uma fé em desobediência. Abraão tinha uma fé que ele obedecia aquilo que Deus lhe pedia, e até pedia coisas que eram impossíveis, aí muitas das vezes alguém cumprir com o pedido, mas ele estava disposto a agradar a Deus, o seu coração estava voltado em agradar a Deus. No seu coração, o primeiro lugar não estava a vida de Isaque, e o primeiro lugar no coração de Abraão estava a vontade de Deus. Irmãos, é isso que nós temos que entender,
que na nossa vida nós também precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Deus precisa estar em primeiro. Não existe nada mais que possa estar em primeiro lugar do que a não ser Deus na nossa vida. Nós estamos aí estudando, né, o livro Vai Te Custar Tudo. Não é fácil. É fácil, pastor? Mas é isso que nós temos aprendido. Deus tem que ser em primeiro lugar. Deus só aceita a nossa adoração. Deus só aceita para nós sermos discípulos dele, para nós sermos servos fiéis dele, se nós colocarmos ele em primeiro lugar. Deus não aceita segundo lugar, irmãos. Nem se for para a família, nem se for para a esposa, e o pior ainda, nem se for você mesmo. Ele disse, até você, até eu, se for entre eu e o Senhor Jesus, você vai viver, vai negar Jesus ou quer viver? Você quer ser discípulo? Você morre, mas não nega Jesus. Jesus está em primeiro lugar. Está em primeiro lugar do que a própria vida. Do que a própria vida. E Abraão ali está provando isso. Abraão está provando isso. Abraão está dizendo, Deus, olha, em primeiro lugar está o Senhor. E ele parte com o seu filho, e o seu filho com a lenha, ele com o cutelo e o fogo, e eles vão partindo. É interessante, irmãos, que lá na frente, isso era profético. Era profético. E lá na frente vai acontecer exatamente isso, né? Só que não era um fardo de lenha, mas era uma cruz muito pesada que colocaram sobre os ombros de Jesus. Isaac estava levando a lenha, juntamente com seu pai, mas Jesus estava carregando uma cruz muito pesada, porque ali estavam os nossos pecados. E nós vemos, irmãos, que eles vão ali andando, caminhando, e quando eles chegam naquele lugar, no lugar onde Deus tinha mostrado, ali então, no meio do caminho, diz a palavra que o menino perguntou para o pai, ô pai, eu estou vendo aqui o cutelo, estou vendo o fogo, estou vendo a lenha, está tudo certo. Se nós vamos oferecer em holocausto, aonde está o cordeiro? Era comum, era normal ele perceber isso, né? Porque agora, até então, ele não tinha ideia, não sabia. Mas agora ele já sabe que eles vão ali oferecer. Cadê o animal? Cadê o cordeiro? E Abraão, mais uma vez, irmãos, fala uma coisa extraordinária. Deus proverá para si o quê? O cordeiro. Abraão estava dizendo para Isaac, dizendo assim, Isaac, olha, Deus vai prover para você o cordeiro. Porque até agora o cordeiro é você. Até agora quem vai morrer é você. Mas Deus vai prover. E é interessante o que ele falou para os moços lá, né? Ele falou para os moços lá, não falou assim, olha, aguarde aqui, porque eu vou lá, vou oferecer, eu vou sacrificar, eu vou adorar o Deus Todo-Poderoso e vou voltar. Ele não falou assim, olha, nós vamos e nós vamos voltar. Está no plural, ele está dizendo, eu e meu filho, vamos lá, mas nós vamos voltar. Abraão tinha fé, irmãos. Abraão acreditava, louvado seja o nome do Senhor. Ele sabia que o Deus para o qual ele servia era capaz até mesmo de ele matar Isaac e ele fazer ressuscitar para a glória de Deus. Essa era a fé que Abraão tinha. E Deus então ali, né, mais uma vez ali, Abraão, muita sabedoria, sem mentir, não precisava mentir, e com sabedoria ele fala para Isaac, olha, Deus proverá para si o cordeiro. E quando ele chega no lugar, ele pega lá as pedras, ele, né, pega a lenha, prepara a lenha, e ele vai o quê? Ele vai fazer uma coisa, que isso seria impossível se não fosse feito de maneira que o seu filho aceitasse, que era amarrar o seu filho. Então, irmão, nós vemos, assim como Jesus se ofereceu
né, em sacrifício em favor da nossa vida. Ele não fez força com o pai, ele não discutiu com o pai, ele não falou que não queria, ele tinha direito a dizer: eu não vou lá naquele mundo morrer em favor daquele povo, em favor daquelas vidas, não vou morrer por causa dessa humanidade, uma humanidade que não nos ama, não nos quer, vira as costas para nós. Mas ele não, ele se despiu da sua glória e veio a este mundo e morreu para que nós, a igreja, pudéssemos termos vida e vida em abundância. E nós vemos ali naquele sacrifício agora de Isaac também. Isaac está ali e ele não está ali forçado. Ele podia querer correr e o pai dele jamais pegaria. Ele poderia enfrentar o seu pai, mas ele aceita ser amarrado. Imagina isso, irmão. Isaac aceitou ser amarrado. Assim como Jesus aceitou também esse grande amor do Pai para com o homem, para com a humanidade, e de enviar Jesus para que através dele nós pudéssemos ter vida eterna. E em obediência a Deus, Jesus veio, louvado seja o nome do Senhor. E assim também Isaac também estava ali em obediência ao seu pai. Que obediência extraordinária! Assim como Abraão, ele era obediente a Deus, Isaac era obediente também ao seu pai Abraão. E diz a Bíblia que quando o rapaz está sobre o holocausto, Abraão levanta o cutelo, e quando ele vai imolar o seu filho, né, um anjo brada com grande voz: Abraão, não faças nenhum mal, né? E diz aqui: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Verso 11, e ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho único. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que cena extraordinária, que prova tremenda, foi essa prova que Abraão recebeu, mas ele não voltou atrás, ele permaneceu firme, e louvado seja o nome do Senhor. E lá no verso agora, de número 18, diz assim: e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Irmãos, se hoje nós estamos sendo abençoados, estamos sendo benditos, porque Abraão um dia, ele ofereceu em sacrifício o seu filho, o seu único filho, e não negou o instrumentista, não negou o seu filho. Ele não nega o seu filho, ele prontamente entrega o seu amado filho, aquele filho que ele tinha, né, foi criado ali com todo carinho, já com 16, 17 anos, com todo amor. Uma coisa extraordinária, era o filho da sua herança, era o filho, né, era tudo que ele tinha, era aquele menino. A maior riqueza que Abraão tinha, não era o seu gado, não era o que ele tinha como objetos, mas a maior riqueza que ele tinha era Isaac, seu filho. Eu tenho certeza também, irmãos, que a maior riqueza do céu, a maior riqueza que havia no céu, um dia também Deus, ele pediu para que ele pudesse vir a este mundo, mais uma vez, e ser sacrificado. Mas nós sabemos que para Isaac houve um substituto, para Isaac houve um cordeiro, que foi ali o seu substituto, mas para Jesus não teve substituto. Ele morreu naquela cruz, ele derramou seu sangue em favor da minha vida e da sua vida, para que hoje nós pudéssemos estarmos aqui na sua presença, garantindo para nós naquela cruz a bênção maior, a bênção da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?
Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Glória a Deus. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. A igreja de pé. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim.
Aleluia, Senhor. Santo és o teu nome, Senhor. Irmão, só vive o extraordinário de Deus quem vive na obediência a Deus. É importante você entender isso na sua caminhada. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé, porque ele viveu debaixo de uma obediência. Imagine se Abraão não sai da sua terra, não sai da sua parentela. Imagine se Abraão não leva Isaac ao sacrifício como Deus havia ordenado. Na palavra de Deus nós conhecemos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Essa história não poderia existir, Hoje eu quero dizer para você que se você quer viver no ano de 2025, o extraordinário de Deus na sua vida, viva debaixo da obediência. Até onde vai a tua obediência? Até onde eu vou obedecendo a Deus? Abraão foi até o limite. Até o limite. Abraão é como se ele dissesse assim: Senhor, a direção da minha vida é tua. Assume aqui. Sabe como nós erramos muito? Porque nós queremos dirigir a nossa vida e não dar direção para aquele que é dono de tudo, de todas as coisas. Aquele que é poderoso e tem poder para todas as coisas. Nada nesse mundo é impossível para o nosso Deus. Mas você se acha capaz de conduzir a tua vida do teu jeito. E às vezes nós fugimos da obediência de Deus porque nós achamos que aquele caminho é melhor. Às vezes nós fazemos a nossa vontade porque achamos que Deus está sendo muito duro comigo. Mas eu quero dizer que Deus, Ele é duro, Ele é firme com quem Ele ama. E quem Ele tem algo muito mais. Viva o extraordinário de Deus, obedecendo a Ele. Graças, Senhor, te damos pela Tua palavra.